E aí, pessoas que sabem o que é uma eleição, tudo bem com vocês? E estão aí assistindo o Monark de novo, né? Porque o meu terapeuta precisa de dinheiro. E, sim, eu não sei quem é esse cara, mas ele fala alguma coisa de liberdade aqui na China. E vamos lá, né? Se prepara aí que o Jim que é puxado vem hoje. Até a China está enfrentando algumas dessas questões. Por exemplo, recentemente, eles proibiram... Ele não é brasileiro, acredito eu, né? Com esse sotaque. Aí estou relatando o que está acontecendo lá. Tá? Proibiram uma certa exposição de... Tem que tomar cuidado em como você fala. Ai, nossa, tem que tomar cuidado como você fala. Tá na China? Não, né? Homens com figuras e o aspecto, segundo eles, excessivamente feminizado. E, por exemplo, jogadores famosos ou cantores, etc., com tatuagens, etc. Tal. Qualquer relação. Porque eles têm medo, ou querem evitar, de fato, este tipo de cultura, ou a cultura nem, não estudar, nem trabalhar, ou uma certa fraqueza. Eles acham que isso fragiliza os jovens chineses. Só que isso é feito, obviamente, como? De forma obrigatória. Eu não sei se a tatuagem tem a ver com isso. Eu lembro que rolou que os jogadores de futebol teriam que cobrir as tatuagens ou remover tatuagem. É um lance assim, mas assim, eu nunca tive problema com as minhas, em lugar nenhum. Eu tenho 9 tatuagens, principalmente nas pernas, nunca tive problema. Esse lance de homens afeminados, saiu um documento de um ministro, acho que ano passado aqui na China, que ele falava disso, que tinha que ter mais professores homens de educação física, porque só tinha mulheres e não estava sendo uma boa influência para os homens, sabe? Foi uma parada bem horrorosa mesmo. Partido único totalitário, exato. Então, eu acho pior ainda. As democracias, por serem sistemas mais livres, mais abertos, mais em comparação aos outros, geram exatamente mais dinâmicas deste tipo. E nem todas são necessariamente positivas, concordo, como este caso aqui, que podem ser negativas, mas dentro da democracia mesmo, tem os germes para, no longo prazo, poder, não é uma garantia, superar isso aí. Agora, nos outros sistemas, não tem como isso. Não é. Porque o que acontece? É um sistema mais rígido, mais monolítico, ele existe no curto prazo. É interessante ele falar isso, que ano passado abriu uma clínica para transição de crianças trans em Shanghai. Do governo, sabe? E isso esse negócio de que o comunismo é engessado. O cara nunca estudou nada sobre a China, né? O cara provavelmente acha que o governo da China é a mesma coisa que era em 1949 ou 1980, quando Deng Xiaoping assume, né? E não é, né? Ele reprime isso assim na força, na marra, mas segura por um tempo, mas depois explode. E aí não tem como. A democracia consegue se adaptar melhor a isso e internalizar melhor essas coisas. Então, mesmo assim, ainda assim, eu sou mais confiante sobre esse sistema. Nem vamos falar de xenofobia aqui, né? Orientalismo, de esperar que um chinês, né, o governo chinês, que existe há 70 anos, tenha o mesmo nível de discussão sobre alguns temas que já existem, sei lá, na Europa, nos Estados Unidos, há centenas de anos, né? Uma xenofobia, orientalismo básico de sempre. Não, eu acho que se for análise do que a gente prefere pra gente, uma democracia ou uma ditadura, claro, sim. Eu prefiro uma democracia, né? Mas eu não sei... Democracia para quem? Vamos começar por aí, né? E qual democracia? Nos Estados Unidos, onde o Trump venceu com menos votos, e a eleição é na terça-feira, que é para prejudicar as pessoas? Na Inglaterra, que 0,2% da população elege um primeiro-ministro, os caras inclusive têm rei? Que democracia? Não sei se a gente vai resultar numa democracia se alinhando com os Estados Unidos, entendeu? Eu não sei se eles querem que a gente vire uma democracia de verdade. Porque hoje em dia a gente não é uma democracia. Sim, se a gente quiser ser sincero, a definição de democracia não é que, a liberdade de expressão não é uma base da democracia. Nessa, né? Sim, total. Como que é uma democracia se você não pode nem questionar o sistema ou questionar os poderosos? Não é Disse o cara que vive fazendo vídeo questionando as coisas, né? Ô, Monark, 30 anos já nessa internet, cara, pelo amor de Deus, já devia saber parar com essa historinha, né? A gente vive numa ditadura autoritária que é soft, porque ela não é violenta com a maioria do povo, só com algumas pessoas específicas, né? Só com quem enche o saco dela. Que mimizento, cara. Eu acho que os Estados Unidos é, inclusive, um agente que permite
esse status quo atual do Brasil, entendeu? Veja como todas as vezes os Estados Unidos se alinhou a proteger a candidatura do Lula e fez questão de manter o jeito que está indo as coisas, entendeu? Cara, não é que eu discordo. O ponto Os Estados Unidos que literalmente trabalhou no golpe de 2016, meu Deus, Monark. Veja, essa democracia é muito imperfeita, no mínimo. O ponto é que na China nem existe o conceito de democracia. Não nem tem, existe o conceito de eleição popular. Mas não o nome existe deles nem não é o República Social Democrática da China? Pode ter. Não, é República Popular da China. E sim, existe eleição direta na China. Em cidades pequenas, em comunidades pequenas, as pessoas votam diretamente. Tipo, uma pessoa, um voto, como é no Brasil. As pessoas sabem que existem sistemas como uma pessoa, um voto, né, como é no Brasil, ou até como é nos Estados Unidos, que é um sistema de delegados. Assim, a grande maioria das pessoas com quem eu já conversei entende disso. Só que eles acham que aqui tá tudo certo, do jeito que as coisas estão funcionando aqui tá tudo bem. A China tá aí, segunda maior economia do mundo, todo mundo aí com apartamento, emprego, educação, viajando. Pô, vai reclamar? Dita, tô falando da palavra, Sim, não o sim. conceito. Se você falar com os chineses sobre eleições, não sabe nem o que Mentira. Pode As crer. eleições Mentira. são aquelas coisas que ele vê dentro do partido Mentira. uma vez cada 4 anos. Mentira. Bom, eu já falei com o chinês, a gente falou de semana passada num jantar, cara. A gente é mentiroso. Eles votam, não as pessoas. Não existe nem o conceito de direito humano, não existe nem o conceito de privacidade. Não existe o conceito de direito humano. O cara tirou um conceito de direito humano da bunda para dizer que a China não existe conceito de direito humano, né? O país que tirou 800 milhões de pessoas da pobreza extrema não tem conceito de direitos humanos. Educação de graça para todo mundo por 9 anos, saúde básica de graça, ou a um custo muito, muito, muito baixo. O que mais? Tirar as pessoas da pobreza extrema, ter aí sei lá quantos mil projetos pelo país, e não estou de sacanagem, são milhares, né? De aliviamento da pobreza, mas isso não tem nada a ver com direitos humanos. Não existe nem o conceito de não só de liberdade individual, de indivíduo. Então, ainda Existe, nós podemos sim. criticar, mais ou menos. Existe e a gente volta no orientalismo, xenofobia, né? De não conseguir entender que sociedades asiáticas, e não só a China, eles têm um senso de pertencimento maior numa sociedade. Eles entendem que eles são parte de uma coisa maior. O que eles não têm é esse egoísmo que se prega nos Estados Unidos, muito, né? Nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, é só o meu direito e acabou, não quero... Aquela questão das máscaras, né? Eu não vou usar máscara porque é o meu direito não usar. Se vocês ficarem doentes, é o problema de vocês. Porque, pelo menos, existe este conceito. Lá, os poucos que tentaram colocar estes conceitos foram, basicamente, trucidados. Trucidados. Concordo, fato, que liberdade de expressão é um dos pilares necessários, fundamentais, primeiros, assim, básicos e fundamentais da democracia. Com certeza, democracia não é só votar cada 4, 5 anos. Democracia é uma série de outras coisas. Inclusive, e um dos primeiros pilares, liberdade de expressão. E concordo que estamos numa... Se vocês souberem quem é esse cara, deixa aí nos comentários que eu não faço a mínima ideia de quem seja. Esse sotaque é meio esquisito, então não faço ideia de onde é que ele vem. Já me deixa um like aí, já compartilha o vídeo, porque senão é só assim que vocês me ajudam a crescer. Autoritária no mundo inteiro, inclusive, diria, para ligar a coisa doméstica ao nível internacional. O que nós estamos assistindo, mais ou menos desde 2016, o número de democracias no mundo diminuiu. Existem rankings internacionais que medem o nível de democracia. Né? Então, assim, claramente há países que são claramente democráticos e outros claramente não. Não sei, França, Suíça, Inglaterra, Estados Unidos e Coreia, Cuba, etc. Mas há uma grande zona cinzenta no meio. E alguns desses países, então, se mede o grau de Quem mede? democracia. Quem mede isso? E alguns desses países estão piorando o grau de democracia. Quem mede isso, né? É o mesmo lance. Eu lembro que logo depois começou a pandemia, rolou um gráfico, né? Os países melhores preparados para combater uma pandemia. Europa, Estados Unidos, no topo, né? E os caras com uns 3,5 milhões de mortos até agora. E aí a Ásia aqui inteira, como um dos... Não a Ásia inteira, mas boa parte aqui, né? Principalmente Vietnã, esses países mais pobres, como Camboja, a China... Não, a China não é pobre, mas dizia que a China não ia conseguir lidar bem com a pandemia e tal. E aí vai ver quantos mortos aqui, nessa região da Ásia.
Turquia, a mesma Rússia, que citamos aqui várias vezes, Venezuela, que já passou de ser uma democracia já faz tempo. Brasil, Estados Unidos. O cara achar que Estados Unidos é democracia é uma piada, né? Europa. Democracia. Todo mundo. Democracia, sim, sim. Vivemos numa época de diminuição do grau de democracia. Por que será que está acontecendo a diminuição do grau? Tipo, eu tenho uma teoria da conspiração que é tudo planejado isso, entendeu? Eu acho que há uma tentativa de minar o sistema atual mundial, local de todos os países, para que eventualmente se faça necessária a implementação de um sistema mundial de controle político. Né? Eu acho que essa é a Maluco, a gente não consegue um sistema métrico universal. A gente não consegue um sistema de temperatura universal. Por mais aí que tem gente que quer ouvir no mundo inteiro. Mas eu acho que vai ter um governo mundial, cara. É o nível de deslocamento da realidade, né? Essa é a intenção. Os caras querem A gente dirige lado diferente do carro em vários países do mundo, cara. Pelo amor de Deus. A ONU um parlamento mundial mesmo. Não, assim. não acho isso. Te explico por quê, na minha visão. Bom, porque eu não acredito em teorias da conspiração, entre aspas. Não porque não haja teoria, porque eu concordo com a teoria da escola austríaca, que explica os fenômenos sociais. Eu acho que explica melhor que é as conspirações. Tá explicado. Em que sentido? Não porque eu acho que não existem conspirações. Assim, estou longe de ser um ingênuo. Pelo contrário. Geralmente sou taxado muito de cético, cínico, etc. Porque, na verdade, cientistas políticos são taxados. Assim, né? Existem conspirações. O ponto é que existem várias conspirações. Então, existem conspirações A, B, assim, simplificando, a conspiração comunista, socialista, fascista, conservadora, liberal, etc. Tal, várias. E, é claro, em cada momento, uma se sobressai em cima das outras, como estávamos falando antes. Com certeza... Desculpa cortar Não, você. claro. Existe a conspiração globalista também ou é só conspiração É só conspiração, cara. Pelo amor de Deus. Né? da cabeça das pessoas? Não, então, de novo, eu não gosto muito deste conceito, porque parece exatamente que seja um acordo em segredos, em quartos secretos, etc. E tal. É que eu não acho que seja segredo. Você vai no Fórum Econômico Mundial e vê o que os caras estão falando, você fica assim, caralho, que absurdo. Os caras querem acabar com 2 bilhões de pessoas nos próximos anos. Exato. Mas Eles estão falando. Eles falaram isso no Fórum Econômico Mundial, que eles querem acabar com 2 bilhões de pessoas? Isso. Não, existe isso, mas ao mesmo tempo eu quero dizer, existe o que eu chamo de Weltanschauung, a visão de mundo. E existe isso já desde antes. Se eu tivesse, inclusive, que pôr uma sucessão cronológica, eu falaria que é exatamente o contrário. O que quero dizer? Veja, por exemplo, vamos lá. Vou voltar a 20 anos atrás, quando eu estava na universidade. Todos os meus amiguinhos, coleguinhas daquela época que tinham mais ou menos essa visão, com algumas diferenças de 20 anos atrás. A visão globalista, não? A visão social-democrata, entendi. socialista, algo por aí. Ainda não tinha, não se usava esse termo para outras coisas. Mas assim, foram trabalhar na União Europeia, no setor público italiano, em outros países, ONGs, no FMI, na ONU, na OCDE, etc. Ok? E o resto vai mais para o privado, etc. Ou vai na academia. Então, estes lugares já estavam compostos por pessoas, principalmente, claro que estamos generalizando, né? Mas assim, a grande maioria, generalizando, por pessoas que já têm essa visão, né? São os filhos, sociologicamente falando, e de novo estou generalizando, são os filhos dos ricos. E nada contra, mas assim, eu que venho de uma família popular, eu não tinha isso. Né? Eu acredito mais no mérito, na responsabilidade individual, etc. Quem vem de uma família, de novo generalizando, de uma família, quem já é rico, filho do burguês, às vezes pode sofrer de algum senso de culpa, né? Por não ter sido ele a ter feito dinheiro, a ter chegado lá, e aí acaba eles empurram comprando culpa, né? algumas... A mídia empurra culpa no burguês. Então assim, já as pessoas, os membros dessa turma aí, já tinha essa cabeça. Antes de Open Society, antes de tudo isso. E aí veio tudo isso. E concordo que hoje
com certeza, bem se sobressai em cima das outras agendas, de outras tentativas. Agendas. Então, eu quero dizer isso, que existem várias conspirações, mas E a tem as dinâmica pela conspirações qual... dominantes. Isso, sempre tem uma dominante. Sim. A dinâmica pela qual uma é dominante em cima das outras é uma dinâmica em parte de cima para baixo, em parte de baixo para cima. Se não houver este extrato de pessoas que já concordam com isso, que tem já essa visão, a coisa não anda muito pela frente, andaria outra. Concordo, mas essa massa de pessoas que tem essa visão, ela foi construída ao longo dos tempos através de incentivos políticas planejadas, Aí que né? tá, cara. Concordo. Isso tem a ver com a China, né? Acho que já... Assim, não estou falando que não, concordo. Mas não é só O isso. sistema educacional brasileiro. Não, mas não é só Por que isso. que é uma bosta? Porque... Não, mas não é só isso. Em parte, é uma dinâmica social mesmo. Repito, de novo, essa coisa Aquela história do filho processo ficar rico. privilegiado. Ah, não, a conversa aí já está se perdendo muito já. Bom, é isso aí, né? Tchau, obrigado.